com a vitória de Donald Trump, o que nós podemos esperar? Para a direita é algo positivo. Nós percebemos essa onda de renovação, de mudança, essa transformação que iniciou lá atrás, mas agora vem ganhando força. Agora, para o Brasil, o que nós podemos esperar? Primeiro, com relação ao alinhamento, né? Lula ele se alia à Rússia, Irã, Venezuela e várias outras ditaduras. É algo que começa a ser percebido como algo antagônico aos Estados Unidos com essa nova liderança. E isso pode ter vários impactos aqui para o Brasil. Vamos começar com a parte econômica. A gente já percebe que o dólar ele já vinha ganhando força, vinha se valorizando já há bastante tempo diante do real, principalmente por conta dessa situação, dessa expectativa de vitória do Donald Trump, mas também por muitas medidas ruins por parte do governo brasileiro, principalmente no que tange aos gastos e a resistência entre haver corte de gastos. A gente está aumentando muito a dívida brasileira e isso acaba se impactando também. E com essa situação do Donald Trump no governo dos Estados Unidos, vários analistas eles têm uma perspectiva de que a economia nos Estados Unidos vai melhorar, vai voltar a crescer, o dólar vai se fortalecer ainda mais. E isso acaba se refletindo também nesse aspecto. A gente tem uma expectativa de que o dólar vai continuar nesse avanço aí, e muitos já dizem aí o dólar a 6,20, 6,50, é algo assim que é temerário, e principalmente com o cenário que a gente tem aqui. No Boletim Focus, o mercado eleva a estimativa da inflação para 4,59 em 2024, ou seja, mês a mês, esse boletim sempre está atualizando, está aumentando essa perspectiva. E lembrando que a meta era de apenas 4,5%. O objetivo, o alvo principal da meta era de 3%, mas com uma relevância, uma tolerância de até 1%, então ficaria entre 4,5%. Então a gente já está acima dessa expectativa. E ao que tudo indica, a gente vai chegar bem próximo aí dos 5%. Mas o ponto principal que a gente precisa observar é, quando você vai no supermercado, você vai comprar as coisas, você percebe que as coisas estão apenas 5% mais caras do que eram no ano passado? A minha visão é de que quando eu chego lá parece que está 5% mais caro de acordo com o mês passado. Então a gente tem uma perspectiva de que está realmente piorando e fica difícil acreditar nesses números assim muito contidos da inflação, onde está tudo ainda controlado. A gente vê que no supermercado as coisas estão aumentando e é uma velocidade assim absurda, assustadora até. Então a gente percebe que na questão da economia está já sendo ruim para o Brasil, porque o Brasil já está com a economia muito fraca e agora com a nova presidência do Banco Central, a gente fica com aquela incógnita. Será que ele vai realmente, o novo presidente, vai apoiar esse aumento da taxa Selic para poder conter e manter a inflação do jeito que está, ou vai simplesmente começar a martelar a Selic, tentando abaixar a qualquer custo para tentar estimular a economia de alguma forma e estourando de vez a questão da inflação? E com relação à política, o que a gente pode esperar com essa movimentação toda? A gente vê aqui na Gazeta do Povo, Valdemar diz que vitória de Trump fortalece a direita e trabalhar por Bolsonaro em 2026. É inegável que muitas tendências elas iniciam nos Estados Unidos, não que a gente replique, mas são uma sinalização do que está por vir. A gente viu essa questão do Donald Trump sendo eleito e logo em seguida o primeiro presidente de direita aqui no Brasil com a figura do Bolsonaro. Aí a gente viu a movimentação da esquerda para retirar esse presidente lá a qualquer custo, para voltar à hegemonia da esquerda, e eles conseguiram essa vitória com o Joe Biden. Logo em seguida a gente viu da mesma forma aqui no Brasil, com o Lula voltando ao poder, a movimentação da esquerda a qualquer custo, fazendo o que podia e o que não podia para conseguir colocar um presidente de esquerda de volta ao poder. Só que a gente percebe que é um presidente fraco, que atrapalha a economia, onde aumenta a inflação, a incerteza, a insegurança jurídica e todos esses problemas que a gente vem já acompanhando. E a gente percebe que agora, com a eleição do Donald Trump, é uma movimentação. A esquerda imaginava que depois que eles conseguirem tirar esse pessoal, tirou o Bolsonaro, agora está inelegível, pronto, acabou a direita, foi só um suspiro, um susto. E a gente percebe que não é assim, é um movimento, é uma tendência que está acontecendo. As pessoas com mais liberdade, acesso à informação descentralizada e distribuída, elas começam a conversar mais e percebem mais o seu viés de direita, os seus valores sendo representados e principalmente, a gente falando sobre economia, a gente percebe o que algumas atitudes de cada presidente, elas refletem principalmente no nosso bolso, e isso é importante a gente levantar, porque é algo que impacta na nossa vida e vai continuar impactando. Só que antes as pessoas não percebiam esse aspecto, e isso que a gente pode ter agora. E o que a gente pode fazer a partir dessa condição? Primeiro, como a gente falou sobre o aspecto econômico,
é muito arriscado a gente deixar dinheiro aqui no Brasil. Não é uma dica de investimento, mas a gente está vendo uma debandada muito grande. Primeiro com grandes fortunas, milionários, e agora as pessoas estão acessando meios também de começar a fazer investimentos em dólar, né? Eu não tenho recomendações para fazer, mas é algo que a gente começa a pesquisar e o próprio Bitcoin é uma dessas opções. O pessoal está comentando aí que o Bitcoin tende a se valorizar muito, ele cresceu muito com essa vitória também do Donald Trump. E na questão política, o que a gente pode fazer? Bom, a gente está percebendo que existe essa sinalização mais dessa onda de direita. É possível que a esquerda não faça a meia-culpa e entenda que as ideias que precisam mudar, essas ideias velhas, antiquadas do século passado já não servem mais para a população de hoje. Eles vão começar a colocar a culpa nas pessoas. Então a gente pode ver um agravamento aí da censura. Mas tudo isso que a gente está passando seria um remédio amargo. É algo que é necessário, é importante a gente começar a passar, porque mais e mais pessoas precisam começar a ter acesso a essas informações, começar a refletir, discutir, debater e falar sobre tudo isso que acontece. Assim a gente consegue fazer essa virada de chave. Então se você achou assim, interessante esse conteúdo, curta, compartilhe, comente aqui o que você acha sobre essas questões. Se você acha que é importante a gente manter essa disciplina, manter nesse rumo aí, se você acha que a gente ainda vai ser muito penalizado nesses próximos anos. E se você tem alguma sugestão de notícia também, deixa aqui embaixo pra gente poder comentar e falar no futuro, certinho? Forte abraço e até a próxima!